Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Sonesco, eu sou professor do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Paraná e sou atualmente o coordenador do curso Bacharelado História, Memória e Imagem, né? Que é o nosso curso que a gente costuma chamar carinhosamente do curso noturno, né? Porque a gente tem aqui na Universidade Federal do Paraná dois cursos de História, né? Que é o curso de História, Bacharelado e Licenciatura, né? Que é o curso que funciona no período vespertino, e a gente tem o curso noturno, que é um bacharelado em História, Memória e Imagem. Pois bem, esses dois cursos são capitaneados, né, eles são geridos por um departamento, que é o Departamento de História, que atualmente a gente conta com 27 professores, né, e também a gente recebe, sobretudo o curso vespertino, que não é o curso do que eu sou coordenador e que tem que falar para vocês, recebe também aulas de outros departamentos da universidade, né? Pois bem, o nosso curso noturno é um curso que é totalmente gerenciado e administrado pelo Departamento de História, né, com seus professores. E por que eu digo isso? Porque o nosso curso tem algumas especificidades em relação aos cursos de História e de bacharelado e licenciatura, que eu vou chamar aqui para vocês para ficar mais fácil, né, de cursos mais tradicionais, que são aqueles cursos que formam pesquisadores em História e professores de História, né, que são os cursos de História que vocês conhecem por aí. O nosso curso é um curso pioneiro no Brasil, Bacharelado em História, Memória e Imagem, porque ele é um curso que visa também não apenas a formar professores e bacharéis, né, que não é o nosso caso de formar professores diretamente, porque a gente não tem licenciatura, né, então, portanto, a gente forma só bacharel, possíveis pesquisadores, o que não impedirá futuramente de também ser o eventual futuro aluno do nosso curso ser professor, porque também é possível desenvolver carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado e se tornar um professor universitário depois desses outros estágios dentro da carreira. Então, o nosso curso tem uma peculiaridade, história, memória e imagem, por quê? Porque a gente tem disciplinas, para além das disciplinas tradicionais, vamos chamar assim, né, de história antiga, medieval, moderna, contemporânea, etc., a gente tem também alguns eixos, né, e são dois os eixos, né, justamente memória e imagem, que são voltados mais para a produção de materiais e para a pesquisa de materiais relacionados à memória e à imagem. Então, portanto, nosso curso tem algumas disciplinas bastante específicas relacionadas, por exemplo, à história do cinema, à história da arte, né? Então, a gente tem algumas peculiaridades que podem ajudar os estudantes a desenvolver algumas habilidades. Como, por exemplo, a gente tem um laboratório, que é o LAVI, Laboratório de Vídeo, em que os estudantes aprendem a editar vídeo, né? Editar mesmo, como se trabalha no cinema, né? Então, aprende a editar vídeo, aprende a trabalhar com construção de som no cinema ou em documentários, porque a nossa ideia é que os estudantes consigam aprender e consigam ter habilidades para justamente produzir materiais que relacionam história e imagem. Então, portanto, um documentário que não é um documentário, senão uma relação de conteúdo que se trata, digamos, de conteúdo histórico, né, por assim dizer. Então, nesse sentido, a gente tenta, né, trabalha para isso, né, trazer os nossos estudantes para esse trabalho mais, digamos assim, específico e, inclusive, prático, em alguns sentidos. Então, a gente tem essas oficinas, são oficinas livres e oficinas seriadas que os alunos aprendem a trabalhar com esses materiais, né? E também a gente tem o eixo de memória. E o que seria o eixo de memória? Basicamente, a gente desenvolve também oficinas relacionadas, por exemplo, a construção e ao modo de fazer uma exibição. Que tipo de exibição? Um tipo de exibição como uma exposição num museu. Então, os estudantes aprendem como se faz uma curadoria de uma exposição. Por exemplo, como vocês vão ao MON aqui em Curitiba, vocês encontram lá, tem várias exposições acontecendo, né? Tem uma sala embaixo que são só fotografias de um único fotógrafo, tem uma sala que, por exemplo, mistura vários outros artistas, mas aí tem um tema. Então, a gente também ensina a como trabalhar com curadoria de museu. Então, nesse sentido, para o mercado de trabalho, o que a gente, nossos
egressos, né, os alunos que já se formaram, a gente tem muita gente trabalhando com, vários alunos trabalhando com cinema, né, então trabalham com edição de imagem, com edição de vídeo, em produtoras de cinema, ou fazem trabalhos de freelance, né, assim, trabalham para alguma produtora em determinados momentos, então, como também algo muito efetivo, né, e que demanda não apenas para filmes documentais, mas também para filmes ficcionais, que é a pesquisa. Então, toda produtora, quando você vai iniciar um projeto de um filme, por exemplo, vamos supor, né, 12 anos de escravidão, né? 12 anos de escravidão, para você fazer aquele filme, não basta, né, ter uma ideia, eu tive uma ideia, você tem que ter um pesquisador, que vai para você não falar bobagem, né? Então, ou seja, nossos estudantes também estão aptos a se formar para fazer pesquisa, né? E como a gente trabalha com imagem e vídeo, né, também fazer esse tipo de pesquisa para trabalhar num mercado que é um mercado bastante grande no Brasil também, né? Então, ou seja, tem essa série de questões. Então, a gente tem egressos que estão trabalhando em produtora, a gente tem egresso fazendo material didático, né? Porque, por exemplo, os livros que vocês no segundo grau, eu sou meio velho, né? Mas no ensino médio, né? Vocês trabalham, né? Esses livros têm que ser feitos por alguém. E não necessariamente são professores que estão nos colégios ou que estão na universidade, mas também são pesquisadores, né? Que se formam em história e têm, digamos assim, a, o know-how, o saber fazer desse tipo de material. Então, por exemplo, é muito comum que as editoras solicitem dos estudantes, dos estudantes não, né, das pessoas que vão fazer os livros didáticos, a habilidade não só do texto, não precisa só de conteúdo, você precisa também saber minimamente como achar a imagem relacionada a esse conteúdo, que tipo de imagem, como procurar em bancos de imagem, ou seja, essas questões que a gente também procura trabalhar no curso, né? Então, ou seja, a gente tem gente trabalhando, portanto, com cinema, gente trabalhando com uma constituição de material didático, a gente também tem professores, gente que já saiu do curso, fez mestrado e trabalhando como professor, a gente trabalhando em museu. Então, ou seja, a gente tem digamos, essa é a pegada do curso, né? Formar gente que vai lidar com questões relacionadas a um mundo não só relacionado a um mundo, digamos, da escola, do colégio, da universidade, mas também ligado a uma espécie de um mundo prático, né? Da produção de audiovisuais relacionado à história, da produção de organização de exposições, de museus, arquivos públicos. A gente tem gente trabalhando também em arquivos públicos. Então, por exemplo, a gente tem vários arquivos, né? Todos os órgãos públicos têm arquivos, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça tem um gigantesco arquivo, que pode ser um arquivo físico, que até então é físico, mas também que agora está se transformando em um arquivo virtual, mas que não só técnicos em informática, né, os famosos TI, vão trabalhar. Você precisa de alguém que saiba organizar isso. Então, ou seja, nesse sentido, o nosso curso também organiza e dá condições para os estudantes lidarem com esse tipo de atividade. Então, nesse sentido, fica o convite para vocês conhecerem mais do curso, né? E qualquer coisa, né, estamos aqui à disposição e de braços abertos para acolhê-los.